oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro da Educação da Vida. Muito obrigado, você que já está conectado, que já está participando da nossa atividade, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Bem, aqui nas minhas palavras iniciais, nesse encontro de hoje, quero fazer um agradecimento, bastante especial a todas as pessoas que têm seguido os educadores, não só aqui no canal do YouTube, como também no Instagram. Você que já está inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado, muito obrigado. Você que ainda não fez a sua inscrição, não percam a oportunidade. Deixem a sua inscrição, acione o sininho, para que cada vez que a Seichonoye colocar um vídeo novo aqui no canal do YouTube, você vai receber a notificação. Muito obrigado também você que, quando está participando das nossas atividades, sempre deixam o seu like para que o YouTube ele possa validar a nossa atividade como relevante. Então, muito obrigado. E também as pessoas que estão nos seguindo no Instagram, nosso número de seguidores vem aumentando, vem crescendo. Isso tudo graças ao amor de todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, olha, com imensa alegria, vamos iniciar aqui hoje então mais um mês. Estamos iniciando aqui o mês de novembro. Estamos na primeira quinta-feira de novembro. E antes de entrar no tema propriamente dito da atividade de hoje, gostaria de rapidamente explicar como vai acontecer a dinâmica do mês. O mês de novembro nós temos 4 quintas-feiras, essa é a primeira. Nessas 4 quintas-feiras, nós vamos dividir o mês da seguinte forma. Nas 2 primeiras quintas-feiras, o tema que será abordado é sobre a leitura. E as 2 quintas-feiras, que encerram daí o mês de novembro, o tema abordado vai ser em relação à escrita, ok? Então, 2 quintas com a leitura, 2 quintas com a escrita. Vamos então pedir para que vocês fiquem conosco o mês todo, acompanhando as nossas atividades, nos auxiliando, enviando sugestões, perguntas,
né? Então vai ser bastante importante a interação de vocês aqui, não só no canal do YouTube, como também lá no Instagram. Bom, então as 2 primeiras quintas-feiras do mês, hoje nós vamos falar com o tema Educação da Vida e o Prazer da Leitura. Tá? Esse vai ser o tema de hoje. Quinta-feira da semana que vem, nós vamos ter uma roda de conversa, e aí eu não vou dar spoilers dessa roda de conversa, mas o tema da roda de conversa da próxima quinta-feira vai ser Educação da Vida e os Desafios da Leitura. Hoje vamos falar dos prazeres e na semana que vem, numa roda de conversa, vamos ter então o tema da roda de conversa, Educação da Vida e os Desafios da Leitura. Na terceira quinta-feira do mês de novembro, nós teremos uma palestra e o tema vai ser Educação da Vida e o Prazer da Escrita. E finalizando, a última quinta-feira de novembro, teremos outra roda de conversa com o tema Educação da Vida e os Desafios da Escrita. Então, essa vai ser a dinâmica do mês de novembro, né? Então a gente vai assim desde já, né, agradecer a participação de todos, a interação de vocês, não só aqui no canal, né, do YouTube, como também se você quiser deixar a sua interação dessa palestra de hoje lá no Instagram dos educadores, fiquem à vontade, tá bom? Deixem suas perguntas, deixem suas sugestões. Ok? Bom, então aqui nós vamos começar também pedindo uma interação de vocês, já que o tema que nós vamos falar hoje é Educação da Vida e os prazeres da leitura, né? E o prazer da leitura, nós vamos pedir então para que você, logo abaixo do vídeo, deixem no comentário dessa atividade, dessa palestra, de onde você está participando, né? Qual o seu estado, né? Você já conhece a Educação da Vida ou é a primeira vez? Então, deixa aí nos comentários para que nós possamos conhecer você um pouquinho melhor, tá certo? Bom, para essa nossa palestra de hoje, nós vamos ter como livro-texto um livro do professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, o livro Guia para uma Vida Feliz, tá certo? Bom, você que está nos acompanhando, caso você ainda não tenha esse livro na sua biblioteca, você pode adquirir esse livro no site da Seichonoye. Aliás, não só esse livro, como toda a vasta literatura da Seichonoye, os senhores encontram na nossa livraria virtual. E olha, gente, que fantástico, né? Sem sair de casa, a gente entra na internet, faz o nosso pedido e no conforto do nosso lar, a gente recebe o nosso pedido e o nosso livro, tá certo? Bom, vamos lá então. No livro Guia para uma Vida Feliz, né, do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, na página 94, essa página 94, ela está dentro de um capítulo que foi destinado, né, o 11º capítulo, que tem como título Faça Florir o Jardim na Mente. Tá? Esse é o capítulo que vai ser extraído o nosso objeto de estudos aqui hoje. Tá? 11º capítulo, Faça Florir o Jardim da Mente. E dentro desse capítulo, na minha edição, na página 94, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele traz um texto, né, que o subtítulo é A Escolha de Bons Livros para Ler. Bom, então vamos a algumas palavras do mestre, né? Quem pode indicar bons livros para você são principalmente seus pais e seu professor. Peça a seus pais que lhe comprem
bons livros, sempre que possível. Os livros são como janelas, através das quais nossa mente pode ver o panorama exterior. Olha que fantástico que é isso, né? Através da leitura de bons livros, né? Aqui o mestre está criando uma figura de linguagem, né? A metáfora, comparando o livro às janelas que abrem, né, a nossa mente, que expande a nossa mente, né? Então fica aqui, né, uma dica para que a escolha desses livros, preferencialmente, que façamos escolhas de bons livros. Nós não estamos dizendo aqui, de forma alguma, que os únicos bons livros são livros somente da Seiichi Onoye. Claro, se a gente quer fazer um estudo sobre educação da vida, aí sim, as indicações bibliográficas são A Verdade da Vida, volume 14, A Verdade da Vida, volume 25 e 26, os livros do professor Keio Kanuma, Educação do Filho de Deus, volume 1, volume 2, Educação do Renascimento, Ensinando e Disciplinando os Filhos. Então a gente tem uma vasta literatura dentro da Seiichi Onoye que fala sobre educação da vida, né? Mas, claro, nós temos também bons livros na nossa literatura brasileira. Por exemplo, né, nós temos excelentes livros, inclusive quando estamos prestes a prestar um concurso público, a prestar um exame de vestibular, nos é dado uma bateria, né, de bibliografias para estudar de autores brasileiros, de autores que contribuem aí com a nossa literatura brasileira. Então, gente, eu queria até aproveitar esse momento de dizer para vocês assim, olha, o tema desse nosso bate-papo aqui hoje, né, é educação da vida e o prazer na leitura. Mas eu queria avançar um pouco mais, não só na questão do prazer, como também nos benefícios, né? Eu vou trazer para vocês daqui a pouco um exemplo fantástico de um benefício, né, que uma leitura trouxe para uma ex-aluna minha. Já falo para vocês em relação a esse estudo de caso aqui para vocês, tá bom? Então, a questão é, quando nós selecionamos bons livros, que é o que o mestre fala aqui, né? A indicação de bons livros, tá? Então, a gente deve também selecionar bons livros, bons filmes, né? Para a gente poder expandir aí a nossa consciência, né, em relação à leitura, tá? Bom, aí o mestre fala aqui um parágrafo, não é muito grande, eu gostaria de ler para vocês, porque é a própria experiência do mestre em relação à leitura. Então o mestre diz assim: quando eu era estudante de ginásio, costumava aproveitar a hora do recreio para ir à biblioteca da escola e ler bons livros. Claro, né, gente? É hora do recreio, então os alunos ficam livres para tomar um lanche, para ir ao banheiro, para conversar com os amigos, interagir com os amigos, né? Mas o que o mestre fazia, essa é a experiência dele, que na hora do intervalo, né, na hora do recreio, né, o intervalo, ele ia à biblioteca escolher e ler bons livros. E o que aprendi através deles está sendo útil para mim até hoje. Olha que fantástico isso, né, gente? Eu vou lá escolher um bom livro, né? Não é para passar o tempo, observem.
Claro, também né? Mas não é só com essa finalidade e esse só objetivo. Eu vou aproveitar esse tempinho, eu vou na biblioteca para passar o tempo. Então o mestre fala que da época que ele era ginasiano, né, de quando ele escreveu o livro, e quando ele era um ginasiano, né, olha quanto tempo se passou. E ele diz que até hoje, no momento em que ele escreve o livro, ele colhe bons frutos, tá? Está sendo útil, ele colhe bons frutos até hoje, né? Então, é fantástico, né? Bom, eu comentei com vocês que eu gostaria de apresentar aqui uma experiência que eu tive com uma aluna, com os benefícios quando ela passa, né, a conseguir ler autonomamente. No meu último ano de graduação, eu fiz letras com habilitação em português e inglês. E quando eu estava no meu último ano de graduação, a coordenadora do meu curso, ela me propôs um desafio. Estávamos no último ano, né? E aí a coordenadora, sabendo que eu era professor alfabetizador, e ela me fez o seguinte convite desafiador. Luiz, o professor que dá aula aqui no curso para a comunidade, a universidade oferecia um curso gratuito para a comunidade, que era o curso de alfabetização para jovens e adultos. Jovens que estavam fora da sala de aula, né, já há muitos anos, e adultos, né? E aí eu consultei minha agenda, olhei, deu certinho, eu falei, não, pode contar comigo sim. Então, nesse último ano, eu era aluno da universidade e fazia esse trabalho voluntário. 3 vezes por semana, eu dava aula num curso de alfabetização para a terceira idade. E nesse curso, a aluna mais jovenzinha que eu tinha na sala de aula era uma senhora de 72 anos, a mais jovem. E aí vocês calculem a idade das outras pessoas. Tinham alunos também, não eram só alunas. E eu comecei a trabalhar com eles no início do ano, né? E 3 vezes por semana, trabalhando alfabetização, trabalhando leitura, trabalhando escrita, de uma forma diferenciada, porque eram todos idosos, né? E aí, quando a gente estava mais ou menos chegando na metade do ano, já tínhamos avançado quase um semestre, um dia eu dando aula, chegou uma aluna e ela me abraçava e ela dizia, professor, consegui, professor, eu estou tão feliz, eu consegui, professor. E eu, meu Deus, querida, o que é que você conseguiu e por que você está tão feliz assim? E aí o que acontece? Essa senhora, ela ia para o curso de ônibus e ela ia sozinha. Então, quando ela estava no ponto de ônibus, ela ficava para as pessoas que estavam no mesmo ponto que ela, assim, ó, moço, esse ônibus que está vindo passa em tal lugar? E eles diziam, não, não passa não, senhora, não pega, porque senão a senhora vai para o bairro errado. Ah, tá bom. Daqui a pouco, moço, moça, e aquele ônibus que está vindo? Não, aquele ainda não é também. Ah, tá ótimo. Aí, moço, e aquele? Ah, esse sim, a senhora pode pegar esse, porque vai exatamente para onde a senhora quer ir. E aí sim, ela fazia tanto na ida como na volta. Nesse dia que ela chegou eufórica, dizendo que estava feliz, que tinha conseguido sozinha, depois que ela acalmou a euforia dela, ela me contou que ela naquele dia foi a primeira vez que ela não dependeu de ninguém para ler o título do ônibus, né? E aí quando ela viu que o ônibus estava vindo, que ela olhou o título do ônibus, né, e conseguiu ler, ela fez sinal, subiu sem precisar de ninguém. Então, veja, como eu disse, né, o tema desse nosso estudo aqui hoje é justamente isso, né? É o prazer da leitura e também os benefícios quando você, autonomamente, você consegue
pegar um livro e ler, né? E conseguir ler sozinho, sem precisar que alguém leia para você, né? O que também não deixa de ser um prazer muito grande você ler para alguém, né? Então, é bacana. Por isso que eu quis trazer, né, essa experiência fantástica que eu vivi dando aula, né, de alfabetização num curso para jovens adultos da universidade que eu estudei, né? Então, aqui também fica outro pedido para vocês. Escrevam aqui no comentário ou postem para a gente lá no Instagram dos educadores se você tem uma experiência parecida com essa, né? Ou não parecida, mas, né, nesse sentido. Conte para nós se você teve essa experiência de, a partir de um instante em que você, ou como professor, né, ou mesmo com os seus filhos, quando eles começam a descobrir o mundo da leitura, né, conta para nós como foi essa experiência. Ou, para quem está atualmente dentro de sala de aula, que não é o meu caso, né, como tem sido essa experiência. E é muito interessante. Bem, continuando então aqui no livro, agora na página 95, mais um parágrafo que o Sagrado Mestre nos orienta. Houve quem disse, abre aspas, um quarto sem livros é como um quarto sem janelas, fecha aspas. Ver bons livros enfileirados na estante proporciona grande prazer à alma. Não há pessoa que tenha se tornado grande personalidade sem ter lido bons livros. Portanto, em vez de pedir objetos de diversão a seus pais, você deve pedir-lhe bons livros e procurar ler constantemente. Aqui é uma dica, né, que o mestre está trazendo para a gente. Às vezes a gente quer presentear uma pessoa, aniversário, datas importantes, né? Então, que tal você comprar um livro pelo título, né? Aqui na contracapa você faz uma dedicatória para a pessoa e entrega esse livro para ela, né? Acho que o livro, eu, por exemplo, eu adoro ganhar livros, né? Quando é meu aniversário, quando chega ocasiões em que a gente faz amigo secreto, em alguns lugares chama amigo oculto, né? E aí as pessoas perguntam, o que você quer ganhar? Eu adoro ganhar livros, né? E aí, assim, ainda dentro dessa dica que o mestre está dando aqui, peça bons livros quando você ainda não pode comprá-los sozinhos, né? Estou falando aqui dos juvenis, dos jovens, né? Muitas vezes eles ainda não têm recursos próprios para comprar as suas próprias coisas. Ao invés de pedir objetos, peçam-lhes bons livros, e aí não adianta só pedir o livro e deixar ele na prateleira ali guardadinho, mas procure ler constantemente. Aqui o mestre, na sutileza dele, ele também deixa uma outra boa dica aqui. Ler constantemente quantas vezes você leu esse livro, né? Preletor, eu li uma vez. Olha, eu aprendi uma vez com um professor lá no meu curso, na universidade, que ele dizia assim, olha, que toda vez que você lê um texto, um livro, pela primeira vez, qual que é o objetivo dessa leitura, dessa primeira leitura? Então, ele explicava para a gente o seguinte, o objetivo na primeira leitura de um artigo, de um texto, de um livro, é somente, gente, olha só, sanar a nossa curiosidade. O texto é difícil, o texto é fácil, fala sobre o quê, as letras são grandes, as letras são pequenas, né? Tem gravura, não tem gravura. Então, nosso professor, ele dizia isso, nunca leia um texto, um artigo, um livro uma única vez,
Porque essa única vez, ou essa primeira vez, é para sanar, entre aspas, essa nossa curiosidade acerca do texto. Aí ele dizia que a compreensão, a assimilação viria a partir da segunda leitura em diante, né? E outra coisa, né, gente? Agora vamos falar um pouquinho aqui dos livros da Seichonoye, claro. Quando a gente lê um livro como esse que a gente está trazendo como sugestão, você lê o livro hoje, ok, entendi tudo direitinho, o mestre escreve muito bem, passou. Aí, passado ali um ano e meio que você leu esse livro, desperta em nós a vontade de ler novamente esse livro. Quantos de nós aqui participando, né, dessa atividade, quando você já leu esse livro, que você lê novamente, você fala, meu Deus, quando eu li a primeira vez esse livro, eu não tinha despertado para essa verdade, né? Que antigamente, né, a gente dizia, caiu a ficha, né, porque existiam orelhões antigamente. Falar para o jovem hoje, caiu a ficha, ele não entende nada, porque orelhão não é da época dos jovens, né? Mas é isso, é porque o momento em que você leu o livro pela primeira vez, era um momento da sua vida. Essa segunda leitura que você está fazendo do livro é um outro momento da sua vida, né? Então, por isso que é importante a gente reler, ler novamente. Um livro que eu gosto muito de ler, no mínimo, uma vez por ano, é o livro dos jovens, né? O livro dos jovens, ele é um livro que resgata constantemente a autoconfiança nossa, né? Às vezes a gente passa aí por alguns momentos na nossa vida que deixa a gente aí um pouquinho, né? Não chega a desestimular, mas põe a gente para pensar, né? Será que está valendo a pena? Será que eu... Aí você vai lá, pega o livro dos jovens e o mestre joga a gente lá em cima, você fala, não, é isso, não posso parar, não posso deixar de lado, tenho que seguir em frente, essa é minha missão, né? Então, o livro dos jovens é um livro que eu recomendo, né? Que a gente leia bastante, principalmente por causa dessas questões, né? Fora as outras tantas questões abordadas pelo mestre no livro, né? Então, ler bons livros. Então, eu, por exemplo, dentro da minha mochila, pelo menos a Sutra Sagrada tem dentro da mochila e não sai de dentro dela, né? Mas às vezes você está no metrô, na condução, no ônibus, você tendo um livro para você passar, ali sim, né, você está passando o seu tempo, ao mesmo tempo que você está exercitando aquele momento de leitura. Eu morei alguns anos em Florianópolis, né, e os 3 últimos anos, antes de eu voltar a morar em São Paulo, eu morava numa praia lá em Florianópolis, no Morro das Pedras, que fica no sul da ilha. E aí eu pegava o ônibus lá na praia que eu morava e descia no centro de Florianópolis. É um percurso que não é muito pequeno, né? Mas indo e voltando para minha casa, da minha casa para o meu trabalho de ônibus, eu li os 4 livros da coleção Brumas de Avalon, né? É uma escrita da história de Rei Arthur, porém na versão feminina. É um olhar feminino da história de Rei Arthur, né? Eu comecei a ler o primeiro assim, falei, eu vou ficar um tempo aqui dentro do ônibus, vou usar esse tempo fazendo uma leitura. E aí o primeiro volume me encantou tanto, me segurou tanto, que aí eu não tive jeito, eu tive que ler os 4 volumes da coleção Brumas de Avalon, né? Então, é isso, a gente aproveitar, assim, esses momentos, ou também, gente, indicar bons livros,
né? Às vezes a gente tem jovens que estão passando por momentos que precisam, né, do nosso auxílio, indique bons livros para a pessoa, né? Aí também temos uma literatura bem grande na Seichonoye, para você que é casado, né? O livro Nova Visão do Casamento, Namoro, Casamento e Maternidade, né? Dentro da própria coleção A Verdade da Vida, tem livros ali que o mestre escreve, né, para os casais, abordando a importância, né, da harmonia familiar. Então, é isso, né? Tendo aqui bons livros, não só para nós, como também para indicar para as pessoas, tá certo? Uma outra coisa que eu ensinava muito os pais dos meus alunos era assim, professor, eu vejo que o meu filho lê muito pouco, eu gostaria que ele lesse um pouco mais. E aí eu perguntava assim, pai, mãe, na sua casa, onde ficam os livros? Porque eu, como eu disse para vocês, eu sempre trabalhei com alfabetização. Então, eu trabalhava com alunos, né, que na época não existia ainda o 5º ano, era da 1ª à 4ª série, então eram pequenininhos, alunos do 1º ano, pequenininhos, né, na época com 7 anos. Os livros ficam na estante lá de casa. Então, se ele é pequenininho, os livros ficam muito altos na estante. Você quer que ele leia? Então, eu dizia para eles assim, olha, deixe livros em lugares baixos, né? Na mesinha da sala, de vez em quando você vai lá e troca os que estão lá, trocam livros, né? Deixa uns por um tempo, aí troca, deixa outro, nas cabeceiras de cama, enfim, deixa os livros de forma que eles tenham acesso a eles. Se não assim, gente, pensa num pequenininho, numa pequenininha, né, que tem aí 7, 8 anos, que está sendo introduzido na leitura, aquela estante gigantesca, ele olha lá para cima e fala, queria ler aquele livro que está lá em cima. Então, essa é uma dica preciosa, viu, gente? Deixem os livros, se não todos, alguns, e vai trocando, de forma que eles próprios têm altura suficiente para pegar e ler o livro, né? Os nossos livros da Seichonoye, para crianças, são livros que fazem muito sucesso, né? Porque são livros, primeiro, muito coloridos, bonitos na aparência, né, de um material muito bom, e além não só de visualmente os livros para as crianças, né, serem livros muito bonitos, eles têm conteúdos que vão trabalhar valores com as crianças, né? Então, na Bienal do Livro, né, esse ano foi ano de Bienal aqui em São Paulo, e na livraria da Seichonoye nós tínhamos 2 estandes, aliás, parabéns, né, a equipe da distribuição da Seichonoye, liderada pelo preletor Ennio Masaki Hara, né, 2 lindas estantes, eu tive lá na Bienal um dia com a minha esposa e o nosso filho, e estava linda, linda a estande, muito colorida, e uma das observações que foram feitas pela equipe da distribuição como os livros infantis da Seichonoye fizeram muito sucesso na Bienal, né? Inclusive, não sei se, né, as pessoas todas que estão participando aqui sabem, nós temos livros da Seichonoye infantis que as crianças pintam, ela mesma colore o livro, vai lendo, vai pintando, vai colorindo do jeitinho dela, né, com as cores que ela gosta, né? Então, é isso. Fica aí essa dica também para vocês, tá? É conveniente deixar bons livros sobre a mesa de estudo para ler sempre. Como, por exemplo, de bons livros, podemos citar enciclopédias de boa qualidade, livros de história, cartilha da vida, publicada pela Seichonoye, enfim, né? Dicionário, viu, gente? Quando eu estou estudando
mesmo estudando os livros da Seiichi Noye para fazer palestra, dar aula em curso, eu costumo ter sempre na mesa, onde eu estou me preparando para as atividades, um dicionário, porque às vezes pode aparecer ali uma ou outra palavra que a gente ou não sabe o significado ou não lembra mais. Então, é nessa hora que você vai se valer do bom o uso do dicionário. Nossa, o que significa mesmo essa palavra? Ou em que circunstância que essa palavra se enquadra, né? E aí a gente olha a palavra no texto, no livro, vai para o dicionário, busca lá o significado e aí a gente vai avançando. Na verdade, gente, assim, existe a leitura de passatempo, de preencher o tempo, mas eu particularmente eu gosto muito da leitura como pesquisa, sabe? Por exemplo, certa vez eu fui convidado para fazer uma palestra que falava sobre a cura de doença, alguma coisa nesse sentido. E aí eu comecei a estudar para essa palestra e me veio à mente ler a Sutra para a Cura Espiritual. Para quem não tem ainda, né? Nós temos um livro na Seiichi Noye, onde tem 4 sutras no mesmo livro. A Sutra em louvor aos apóstolos da missão sagrada, a Sutra Chuva de Néctar, a Sutra Palavras do Anjo e a Sutra para a Cura Espiritual, Contínua Chuva de Néctar da Verdade. Quando eu estava estudando para essa palestra, me veio à mente ler essa 4ª Sutra. Quando eu comecei a ler a Sutra, me fiz essa pergunta: por que essa Sutra é para a cura espiritual? E as outras, né? Então eu comecei a ler a Sutra para responder essa pergunta. Por que essa Sutra é para a cura espiritual? E aí eu comecei a ler a Sutra, e aí começou a me chamar muito a atenção a quantidade de vezes que repete na Sutra a palavra temor. Aí eu peguei um lápis, grafite com a ponta bem fininha, e para cada vez que aparecia a palavra temor, eu escrevia o númerozinho em cima da palavra. 1, 2, 3, né? Com um lápis bem fininho de grafite. Gente, quem não fez essa conta ainda, nem vou dar spoiler aqui, dizer para vocês quantas vezes tem essa palavra na Sutra. Mas olhem lá para vocês verem. Quantas vezes o anjo que fala naquela sutra repete a palavra temor. E aí eu pude entender que essa cura, ela também é para a cura espiritual, porque o anjo insiste muito em eliminarmos definitivamente da nossa vida o temor. E nessa mesma sutra, o anjo fala para a gente a origem do temor. Você que nos acompanha, por exemplo, qual que é a origem do temor, né? É a falta de fé, é a falta de coragem, é trauma de infância, e o anjo fala que não é nada disso. Ele fala que a origem do temor é uma palavrinha que a gente às vezes usa ela de forma muito indisciplinada, que é a palavra preocupação. Porque ali na sutra o anjo diz: da preocupação nasce o temor. Persistindo o temor, aí, gente, fica complicado, né? Então, é ótimo, né, você pegar um livro para passar um tempo, você está numa viagem, né, você está dentro de um ônibus, você está dentro de um avião fazendo uma viagem, pega ali algo para você ler, é gostoso, é prazeroso, sim, mas também crie o hábito não só de ler pelo prazer, mas também de ler para estudar aquilo, para se aprofundar. Aqui os livros do mestre, gente, cada linha desses textos dá um estudo profundo, né? Então, essas são as dicas, né? Aqui o mestre está falando assim, né? Que os livros, olha só, gente, o que o mestre fala aqui? Os livros, eles não só são prazerosos, mas eles são nossos professores, né? Então, quando o mestre escreve aqui no livro, ele está sendo nosso professor.
No livro A Verdade da Vida, volume 14, na parte Pedagogia da Seiichi Noye para frente, vai lá no índice, acha Pedagogia da Seiichi Noye para frente, o mestre escreve 15 textos sobre educação da vida. Em vários textos, ele começa o parágrafo assim, caro leitor. Aí, quando eu leio caro leitor, é como se o mestre estivesse dizendo assim, caro Luiz. É o próprio autor, que é o mestre, o fundador da Seiichi Noye, conversando com a gente, né? Caro Luiz, entenda isso, perceba aquilo, olhe para aquilo, né? Então, isso é fantástico, né? Então, olha que interessante, a leitura diária de livros, muitas vezes, é mais eficaz do que aulas de alguns professores, pois além de aumentar a capacidade, também embeleza a alma e torna as pessoas bondosas e amáveis. Bons livros são a expressão por escritos dos mais elevados e belos pensamentos que existe na mente de seus respectivos autores. Olha que lindo isso, gente, né? Que gratidão a gente sente pelos autores que generosamente escreveram bons livros, deixaram bons livros para a gente, sabe? Então, que nós também, com essa nova consciência agora, né, de que não é um simples livro, de que não foi alguém que assim, eu não tenho o que fazer, vou escrever um livro. Olha isso, gente. Eu não tenho o que fazer, vou escrever um livro, né? Mas a generosidade desses autores que se esforçaram em deixar para nós bons livros, boas leituras, e que essas leituras, gente, embelezam a nossa alma. Só aqui na Seiichi Noye, gente, que eu li um negócio como esse. Antes de conhecer a Seiichi Noye, jamais eu poderia pensar que a leitura de um bom livro pudesse embelezar a minha alma. E isso é fantástico, gente. Isso é educação da vida pura, né? Que bons livros, além de embelezar a nossa alma, ela também tornam as pessoas mais bondosas e mais amáveis. Olha isso, né? Então, que fantástico que é isso, né? E aí, gente, ele avança um pouquinho mais de dizer assim, agora que a gente percebeu isso, né, dessa leitura que embeleza a nossa alma, que nos torna pessoas bondosas e amáveis, né, vamos transmitir isso para as outras pessoas. Às vezes, a gente encontra pessoas que passam por determinados problemas. E aí, ao invés de dizer alguma coisa para essa pessoa, você vai dizer assim, leia esse livro. Mas você está dando esse livro com a intenção de que ela, lendo o que está escrito aqui, ela vai encontrar a solução dos problemas dela. Outra experiência que eu vivi, gente, foi assim, eu também procuro, na medida do possível, ter dentro da minha bolsa revistas sagradas. E aí eu estava uma vez na fila do banco, esperando a minha vez de ser atendido, e comecei a folhear uma revista sagrada, né, dentro na fila. E aí estava atrás de mim um senhor, um moço, né, não chegava a ser um senhor, ele estava com as duas mãos queimadas, com cicatrizes de queimadura. E aí vai para lá, e eu já adoro puxar uma conversa com alguém, né? E eu puxei assunto com esse moço. E aí, nessa hora que eu puxei o assunto com ele, ele revelou para mim que aquele dia era o dia do aniversário dele. Eu assim, que bacana, parabéns, né? A gente já aproveita e, né, deseja, Deus abençoe. Ele virou e disse para mim assim, olha, eu não tenho motivos para comemorar o meu aniversário esse ano. Mas por que não? E ele me contou que as duas mãos dele estavam queimadas daquele jeito, porque a casa onde ele morava, ele pegou fogo. E no incêndio na casa dele, ele conseguiu salvar a esposa,
2 filhos, mas um dos filhos dele, ele não conseguiu salvar e morreu queimado, o moço, a criança, o filho. E aí, naquela hora, eu me coloquei no lugar daquele pai e falei, meu Deus, o que eu vou dizer para uma pessoa que está enfrentando uma situação como essa? Aí eu fui muito honesto e muito sincero com ele e disse assim, nossa, eu não sei o que te dizer, porque eu fui pego de surpresa assim com a história, né? Aí eu peguei aquela revista e disse assim, eu não sei o que te dizer, mas com certeza, lendo essa revista, o senhor vai encontrar aqui dentro dela uma palavra de conforto. Era uma revista sagrada, né? Para você que nos assiste, nós na Seitinoye temos 3 livros, a Revista da Mulher, a Revista Fonte Feliz e a Mundo Ideal, a dos Jovens, né? Fonte de Luz, da Fraternidade, e Mulher Feliz, da Pomba Branca. E quando eu entreguei aquela revista para ele, ele disse para mim assim, então, isso não aconteceu aqui, na época eu morava em Florianópolis, como eu disse para vocês. Eu vim transferido, isso aconteceu no Nordeste, e eles quiseram ir embora de lá por conta desse evento trágico que aconteceu na vida deles, e aí eles decidiram recomeçar a vida dele em outros lugares. E aí ele falou para mim assim, antes de sair da nossa cidade, nós conhecemos a Seitinoye. Aí eu aproveitei, já fiz um convite para ele, olha, toda terça-feira, toda quinta-feira, né, os horários das reuniões, e esse moço, né, com a esposa e os 2 filhos, começaram a frequentar a Seitinoye, né? Então, é um momento que a gente tem a oportunidade de convidar as pessoas para ler um bom livro, para ler uma revista sagrada, né? Que são artigos profundos, né? Que nos ensinam muitas coisas, né? E trazer também, né, as pessoas para conhecer o ensinamento da Seitinoye, né? Eu sempre falo assim, sabe, gente, que a eficácia da educação da vida não está só na sua teoria. A teoria, de fato, nos ensina muito. Você quer saber o que fala a educação da vida? Leia os livros. Mas se você quiser saber sobre a eficácia da educação da vida, aí você tem que praticar. Não tem outro jeito. Então, você leu o que está escrito no livro? Li, então pratique. Você ouviu a palestra? Ouvi, então agora pratica. É a eficácia é a prática. Pratique, se desafie realizar as práticas do ensinamento da Seitinoye. Para isso, nós temos diário de elogio, na livraria das regionais tem o diário de elogio. Eu não consigo comprar o caderno específico para fazer o diário de elogio. Faça num caderno comum mesmo, não tem problema. Mas exercite o diário de elogio, né? E também exercitar os bons livros, né? As boas leituras, né? Então, é isso, sabe? A gente fica muito feliz, eu sou muito suspeito, né, de falar, de gostar de leitura, porque eu me tornei professor, porque quando eu fui alfabetizado, eu tive muita dificuldade, muita, né? Então eu via os meus coleguinhas que aprendiam com mais rapidez e eu tinha um pouco de dificuldade. Não aprendi a ler e a escrever com tanta facilidade assim, né? Então quando eu faço esse exercício de memória, né? Como que eu tinha dificuldade de aprender a ler e a escrever, por isso que eu tinha tanta paciência com os meus alunos. Tinha colega, professor, que dizia, Luiz, você é muito paciente, Eu dizia, gente, mas eu passei por isso. Eu via a angústia, né? Eu sentia essa angústia de ver tantos alunos já sabem ler, tantos já sabem escrever, tantos avançaram e eu tinha dificuldade de avançar, né?
Mas Deus foi tão generoso comigo que, ao mesmo tempo que eu tive, né, um pouco mais de dificuldade do que os meus colegas, eu sempre tive bons professores. Essa que é a verdade. Eu sou muito grato a todos eles, né? E por conta de ter tido um pouco mais de dificuldade de aprender a ler e a escrever, é por isso que acredito que tenha me tornado um professor por isso. Num primeiro momento, tá, gente? Porque hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu não escolhi a educação, mas sim foi a educação que me escolheu. Hoje, aos 60 anos, eu nunca fiz na minha vida outra coisa a não ser trabalhar para a educação e pela educação, né? Então, cada vez mais, a minha convicção de que eu não escolhi ser um educador, mas foi a educação que me acolheu e me disse, aqui você tem uma missão muito grande, né, para desenvolver, para mostrar para as pessoas como é prazeroso ser um professor. Tinha dificuldade? Sim, muitas, mas nenhuma delas me impediu de deixar a minha missão, que é ser educador, né? Bom, estou amando conversar aqui com vocês sobre esse tema fantástico de hoje, né? Educação da vida e o prazer da leitura, né? Então, nós vamos nos encaminhar para a reta final dessa nossa atividade aqui. Nós iniciamos o nosso programa com uma oração, linda por sinal, e vamos encerrar também a nossa reunião com uma oração. A oração que nós vamos fazer está nesse livro, Minhas Orações. Na minha edição está na página 59. Pode ser que na sua edição esteja um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. Mas nós vamos realizar a oração para a mentalização para ver a bondade de todos, tá? Então, gostaria que quem pudesse naturalmente, né, assumir a posição de oração, quem puder fechar os olhos e acompanhar a leitura dessa oração. Muito obrigado, muito obrigado. Deus é o todo de tudo. Deus é bem. Portanto, nada existe além do bem. Todas as pessoas são boas, pois são filhas de Deus. Não há uma pessoa sequer que nutra hostilidade contra mim, ou que faça comentários maldosos a meu respeito. Mesmo que haja alguém que me critique, sei que suas críticas são a voz de Deus dirigida a mim para tornar-me melhor. Agradeço por isso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bem, então, assim, encerrando, né, praticamente já esse nosso encontro, vamos deixar aqui um convite para que na próxima quinta-feira, então, você venha participar conosco de uma roda de conversa que terá como tema Educação da Vida e os Desafios da Leitura. E na próxima quinta, que vai ser a terceira quinta-feira do mês, nós vamos ter uma palestra com o tema Educação da Vida e o Prazer da Escrita, e finalizando então o mês de novembro, outra roda de conversa com o tema Educação da Vida e os Desafios da Escrita. Fiquem conosco o mês todo do mês de novembro, onde falaremos os temas leitura e escrita. A você que esteve conectado junto conosco, muito obrigado e nos encontraremos então na próxima quinta-feira. Convidem as pessoas, né? Se você está assistindo esse vídeo agora, né, compartilhe com as pessoas essa nossa atividade de hoje e convide as pessoas para a próxima quinta-feira estar junto conosco. Tá certo? Deus abençoe você e cada um dos seus familiares. Muito obrigado.
Queridos pais e educadores, é tempo de um novo sorriso. Aproxima-se o Seminário para Educadores com o tema Educação da Vida. Você não está só. Venha se sentir abraçado e renovar as suas energias no tradicional evento que acolhe educadores, pais e todos que desejam se aperfeiçoar nas artes de extrair a latente capacidade infinita de Filho de Deus, de si e dos educandos. São benefícios para a vida inteira em apenas 2 dias de palestras, práticas, vivências e atividades interativas. E tudo isso no ambiente sagrado, majestoso e encantador da Academia de Treinamento Espiritual. Teremos orientadores experientes na área educacional que aliam suas expertises pedagógicas à prática da educação da vida. Trata-se de um seminário para aprimoramento espiritual que busca obter êxito em reeducar-se para educar com alegria e bons resultados. Seminário para Educadores, Educação da Vida, você não está só. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Curitiba, Paraná. Data 19 e 20 de novembro de 2022. Informações: WhatsApp 11 5014 2253 e e-mail seminarioeducadores@sni.org.br. Venha se sentir abraçado numa atmosfera de majestoso encanto que renova as energias, proporciona um novo sorriso e nos aperfeiçoa nas artes de extrair do Filho de Deus a sua latente capacidade infinita. Muito obrigado. Quero convidar você a participar de um seminário para jovens nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Em especial, nós estamos retornando seminários para jovens depois de um bom tempo devido à pandemia. Este é o primeiro seminário que estamos promovendo depois de um bom tempo. Então vai ser muito bacana esse reencontro de milhares de jovens nas academias da Seichonoye espalhadas por todo o Brasil. E, em especial, a temática é gratidão aos pais. A Seichonoye trata esse tema de uma forma muito séria e vem resolvendo a vida de milhares de jovens que participam desse seminário. A gratidão aos pais é a base para o nosso sucesso. E nesse processo de reconciliação, de gratidão, muitas vezes nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de um amigo, nós precisamos de um preletor, de um bom livro, de um bom conselho, de práticas espirituais, palavras da verdade. E é isso que você vai encontrar participando de um seminário de gratidão aos pais em uma das academias da Seichonoye. Então se programe, participe deste seminário de gratidão aos pais, se dê de presente esta oportunidade maravilhosa. Para se inscrever é muito fácil, é só acessar esse link que está aparecendo na sua tela, escolher em qual academia você quer participar, qual é a melhor data para você e faça a sua inscrição hoje mesmo. Começou a campanha Pró-Natal 2022. Todos os anos, a Seichonoye do Brasil arrecada valores de contribuição para fazer um Natal mais feliz para milhares de pessoas em todo o Brasil. A campanha Pró-Natal da Seichonoye do Brasil acontece desde 1969 e tem como objetivo ajudar entidades beneficentes que acolhem pessoas socialmente vulneráveis. A campanha é realizada alguns meses antes do Natal, para que as doações possam chegar na época das festas de final de ano e alegrar aos assistidos. Graças ao empenho de todos, na campanha Pró-Natal 2021, obtivemos um resultado significativo, a considerar que vivemos o auge da pandemia da Covid-19. Foram arrecadados R$ 504.665,72
destinados para 307 entidades beneficentes de todo o Brasil. Sua contribuição para a campanha pró-natal poderá ser feita na sede central da Seitonoye do Brasil, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, número 1266, no bairro do Jabaquara, em São Paulo. Nas sedes regionais da Seitonoye espalhadas por todo o país. Saiba a mais próxima de você através do portal da Seitonoye do Brasil, www.sni.org.br/onde encontrar. E também é possível obter mais informações sobre essa e outras campanhas pelo e-mail socialefilantropia@sni.org.br socialefilantropia@sni.org.br ou pelo telefone 11 5014 2241. Participe, faça sua doação. Com certeza você vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Muito obrigado!